Oi, colegas! Antes de começar o vídeo, já sabe, né? Não esquece daquele joinha maroto, deixa seu like aqui pra mim, que isso ajuda muito na divulgação do vídeo. Se inscreve aqui embaixo se você ainda não é inscrito, gente. Tem vídeos novos nesse canal maravilhoso, toda segunda, quarta e sexta, às 18 horas. Então se inscreve aqui embaixo pra você não perder nada. E aproveita e ativa o sininho, que toda vez que enviar vídeo pro YouTube, o YouTube te avisa. E continuem comentando, comentem muito, que outros casos vocês querem ver aqui no canal, vocês me ajudam a fazer o drip as casos, que com certeza eu venho fazer pra vocês, tá bom? Hoje eu vou contar um caso pra vocês que ficou muito famoso no Brasil pela forma como esse caso aconteceu. Hoje eu vou contar o caso Elise Matsunaga. Elise Araújo Kitano Matsunaga nasceu no dia 29 de novembro de 1981 numa família bem pobre no interior do Paraná. A mãe da Elise era empregada doméstica e ela teve uma infância bem pobre mesmo, assim, bem difícil. Ela estudou em escolas públicas, né, gente? E ela foi criada assim com o básico. A mãe fazia tudo para dar o melhor para Elise, mas eles tinham uma condição financeira bem precária. Quando a Elise ficou adulta, né, quando ela completou 18 anos, ela resolveu se mudar para a capital do Paraná, porque ela morava no interior do Paraná, onde não tinha muitas oportunidades de crescimento, né? Ali não tinha muito como ela estudar e crescer. Então ela resolve se mudar para a capital do Paraná para estudar. Lá ela cursa enfermagem e ela começa a trabalhar em hospitais, em centros cirúrgicos e tudo mais. E aí, pouco tempo depois dela se formar, né, na enfermagem, ela resolve mudar para São Paulo. E aí, gente, que começa a história da Elise, porque ela muda para São Paulo para trabalhar como prostituta. Pois é, ela conversou com algumas outras pessoas que ela conhecia, ela viu que dava muito dinheiro, né, que ela tinha como ter uma vida melhor trabalhando como prostituta, então ela vem para São Paulo para trabalhar dessa forma. E aí a Elise oferecia os serviços dela, né, através de um site, então ela botava fotos, vídeos dela nesse site e os clientes que gostavam dela, achavam bonito, interessante, iam nesse site e contratavam os serviços da Elise. E foi assim que ela conheceu o Marcos Matsunaga. O Marcos, gente, ele era casado na época, ele tinha uma filha nesse casamento, mas ele adorava sites de prostituição, ele adorava sair com prostitutas, né? Então ele traía a mulher dele com várias dessas garotas de programa, e aí ele viu a Elise nesse site. E aí ele se interessou pela Elise, né? Contatou ela e eles fizeram um programa ali juntos. E aí depois de um, foi dois, foi três, quatro programas. E quando ele viu, ele tava gostando muito da Elise. Inclusive ele começa a pagar a Elise pra ela não sair com outros homens, pra ela ser exclusiva dele. Então eles ficam um bom tempo nessa situação, assim, a Elise sendo amante dele, ele casado com a mulher, né, e ele bancando ela ali pra ela parar de sair com outros homens. Agora eu vou contar um pouquinho pra vocês quem é Marcos Matsunaga. O Marcos era um homem extremamente rico, milionário, ele era um dos donos da empresa Yoki, que é uma das empresas mais famosas desse país. Então ele tinha muito dinheiro. Como eu falei pra vocês, ele era casado, tinha uma filhinha e ele gostava de atirar, caçar, assim, os hobbies dele eram um pouco esquisitos, assim. Ele realmente gostava de caçar animais e ele tinha coleção de armas e amava tudo isso. E aí, como eu falei pra vocês, o Marcos conhece a Elise, começam a se relacionar e tal, e aí a coisa começa a ficar mais séria, mais séria. O Marcos termina o casamento dele pra ficar com a Elise. Aí depois de um tempo ele apresenta a Elise pra família, mas ele não conta pra família que a Elise era garota de programa. Ele não fala, ele esconde essa versão, né, porque ele sabe que a família dele não ia concordar com isso e tudo mais. Então ele apresenta ela como uma garota que ele conheceu e se apaixonou e tudo mais. E pouco tempo depois, Elise e Marcos se casam. E aí ele ensina a Elise, gente, a gostar das mesmas coisas que ele gosta. Então ele ensina a Elise a caçar animais, ele mostra as armas que ele tem pra ela. Como eu falei pra vocês, na casa dele tinham vários modelos de armas, então ele ensina ela a atirar, né? Ele ensina ela a gostar de todas essas coisas, assim, um pouco, né, controversas, mas ele ensina tudo isso. Ele também gostava muito de vinho, ele tinha, assim, uma coleção milionária de vinhos e tudo mais. No começo é tudo maravilhoso, como todo relacionamento no começo, né? Aquela coisa, paixão, todo mundo feliz e tudo mais. Mas depois
depois de 1, 2 anos a coisa começa a desandar, né? O Marcos começa a ofender muito a Elise, ele meio que não consegue esquecer esse passado dela de garota de programa, então qualquer briguinha que eles tinham, qualquer desavença, qualquer discussão, ele joga na cara dela e chama ela de prostituta, vagabunda e tudo mais. Então ele sempre usava isso pra humilhar a Elise. Aí eles estavam num relacionamento bem conturbado, quase se separando, quando a Elise engravida. Então depois de 2 anos de relacionamento, a Elise engravida e aí eles resolvem continuar juntos. O Marcos, gente, ele era um homem extremamente violento e ele tinha 2 compulsões, uma que era sexual, então ele era viciado em sexo, mas ao mesmo tempo ele era muito tímido, ele não conseguia chegar em mulheres e ter essa coisa da conquista e tudo mais. Então por isso ele usava muito sites de prostituição, ele usava muito garotas de programa, porque aí ele satisfazia as 2 coisas dele, né? Ele satisfazia a compulsão sexual dele e ao mesmo tempo ele não precisava conquistar a mulher e tudo mais, porque a garota de programa tava ali fazendo o trabalho dela. E aí o Marcos, ele não perde esse costume. Lembra que eu contei pra vocês quando ele era casado com a primeira mulher dele? Ele saía com garotas de programa e foi assim que ele conheceu a Elise, né, gente? Com a Elise não foi diferente. Ele casou com a Elise, mas ele continuou saindo com outras garotas de programa escondido. E aí quando a Elise engravidou, né, gente? A mulher quando engravida, ela passa por um momento delicado, difícil, mudança do corpo, passa muito mal, né? Tem várias coisas. E aí o Marcos, né, pra satisfazer essa compulsão sexual que ele tinha, ele queria ter relações com a Elise todo dia. Só que a Elise não tinha mais o pique que ela tinha antes, né? Porque ela tava grávida, né? Ela tava com barrigão, ela passava mal. Então ela não conseguia, ela acabava negando pra ele, né? E aí ele não aceitava aquilo de jeito nenhum. Ele xingava ela, falava: pô, mas você é prostituta, você tem que estar aqui pra me servir, você tem que estar aqui pra fazer isso todo dia. E ela falava: mas eu tô grávida, né? Eu não consigo. Então ele sempre jogava a prostituição na cara dela e ele queria ter aquela, né, garota de programa que ele tinha, que satisfazia tudo dele dentro da casa dele. E ele sempre jogava na cara dela, ele falava que ela era caipira, que ele resgatou ela do lixo, que ele deu tudo de bom e do melhor pra ela, viagens, né, melhor vida, melhores roupas e tudo mais. Então assim, ele era uma pessoa que sempre humilhava e colocava a Elise pra baixo. E aí ela sempre ia engolindo essas ofensas, engolindo, só que ela começa a perceber que o Marcos tá muito distante no relacionamento, que tem alguma coisa errada e ela resolve investigar. Ela resolve falar: peraí, eu vou investigar se ele tá me traindo ou não. E aí ela consulta uma advogada, porque ela fala que ela não tá aguentando mais, que ela quer separar, mas a advogada aconselha ela a colher provas contra o Marcos, porque o Marcos, como eu falei pra vocês, era milionário e com isso ela ia conseguir tirar bastante dinheiro dele se ela tivesse provas de traições e tudo mais. Então nisso a Elise contrata um detetive pra investigar aí a vida do Marcos e se ele tá traindo realmente ela. A Elise faz uma viagem com a filhinha dos dois, né? A filhinha era bebê. Ela faz uma viagem, né, pra ir ver a família dela, que fazia muito tempo que ela não visitava a família dela, mas ela avisa a empregada da casa pra que a empregada ligue pra ela toda vez que o Marcos sair de casa, porque aí toda vez que o Marcos saía de casa, a Elise mandava o detetive atrás dele pra ver se colhia alguma informação. Então o Marcos saía, a empregada ligava pra ela, falava: olha, ele acabou de sair, e ela ligava pro detetive. E aí esse detetive então colhe provas, inclusive tem vídeos, né, do Marcos com essa mulher, descobre que o Marcos sim está traindo a Elise com outra garota de programa que ele conheceu no mesmo site que ele conheceu a Elise, no mesmo site que a Elise trabalhava como garota de programa, ele conhece essa outra mulher. Então pra vocês verem que era algo realmente uma rotina na vida dele, né, gente? Ele ia, ele entrava nesse site, ele caçava garotas de programa, saía com elas, se envolvia com elas e aí trocava meio que uma pela outra e tudo mais. Então aí o detetive consegue todas as provas, vídeos que ele tá saindo então com uma garota desse site. E aí no dia 19 de maio de 2012, a Elise tava na casa dela, ela voltou de viagem, o detetive avisa ela, mostra as provas que o Marcos tá saindo com uma outra garota de programa e tudo mais, e ele tava já meio envolvido com essa garota de programa. Então a Elise vai pra casa dela com a filha, eles têm uma babá, né? A babá dá banho na criança, cuida da criança, e a Elise então dispensa a babá. E aí ficam na casa Elise, Marcos e a filhinha deles. E aí por
por volta de umas 19h30 desse dia, as câmeras de segurança do prédio onde eles moravam pegam o Marcos descendo, né? O Marcos desce pra buscar uma pizza, né? Porque não pode, nesse prédio, na maioria dos prédios, os entregadores de pizza subir e entregar a pizza. Então o Marcos vai, desce pra pegar essa pizza e dá pra ver as imagens dele ali no elevador. Nas imagens ali do elevador, dá pra ver que ele tá um pouco agitado, um pouco nervoso, então parecia que tinha acontecido alguma coisa, que ele tinha tido alguma briga lá dentro, não sei. Mas o fato é que ele pega a pizza e volta pro apartamento dele. Essas são as últimas imagens de Marcos Matsunaga. E depois disso, o Marcos desaparece. Ele desaparece por dias. A princípio, né, a família fica desesperada, a Elise liga pra família e fala, olha, o Marcos sumiu, eu não sei onde ele tá. Mas a família, a princípio, acredita num sequestro, porque como eu falei pra vocês, o Marcos era muito poderoso, né, gente? Ele era milionário, ele tava prestes a fechar um contrato mais milionário ainda também. Então a família acredita que alguém sabia desse contrato que ele ia fechar e sequestraram ele. E aí passaram-se 2 dias e nada do Marcos. E após 3 dias de desaparecimento dele, a família recebe um e-mail, tanto a Elise como os pais do Marcos recebem um e-mail dele falando para eles ficarem tranquilos, que ele estava bem, que ele não podia falar agora o que estava acontecendo, mas que estava tudo bem, que em breve eles iam saber, para eles ficarem tranquilos. Então aquilo deu um alívio para a família, sabe? A família pensou, poxa, então pelo menos ele tá vivo, sabe? Ele não foi sequestrado. Eles deram uma respirada. E nisso as contas do Marcos também estavam em movimento, né? As contas financeiras, bancárias. Ele estava movimentando essas contas, então a família falou, bom, tá tudo bem com ele. Só que aí envolvem também, né, os amigos do Marcos no caso, começam a investigar as câmeras de segurança do elevador, depois envolvem polícia e tudo mais. E aí é o que eu falei pra vocês, as câmeras pegam o Marcos descendo, pegando a pizza e voltando pro apartamento. Mas as câmeras não pegam ele saindo de novo. Então como que ele tava bem? Como que ele saiu, né, dali? Como que ele foi pra algum lugar? A Elise fala que ele foi embora ali, que ele saiu e desapareceu, mas as câmeras não pegam ele descendo do apartamento. Então aí eles revistam todas as câmeras do prédio, todos os locais, e não tem nenhuma imagem do Marcos saindo do apartamento descendo de novo. Só tem a imagem dele descendo para pegar a pizza, subindo e entrando no apartamento. Então aí a polícia começa a desconfiar que ele na verdade nunca saiu daquele apartamento. E ainda pesquisando, a polícia descobre, né, vendo as imagens das câmeras de segurança, após algumas horas desse desaparecimento do Marcos, né, eu falei pra vocês que ele desceu por volta das 19h30 pra pegar a pizza. No dia seguinte de manhã, desce a Elise, e isso tem nas câmeras de segurança, ela tá carregando 3 malas. E aí ela sai, põe as malas no carro. Então, peraí, como que o Marcos desceu pra pegar a pizza, subiu, não saiu mais, e depois a gente tem a imagem da Elise saindo com 3 malas. Aí ela já começa a se tornar uma suspeita do caso. E aí então a polícia começa a confrontar ela. No primeiro momento ela nega tudo, nega a participação no crime, mas aí ela realmente é pressionada e ela acaba confessando. Inclusive, lembra que eu falei pra vocês que as contas do Marcos financeiras, bancárias, estavam sendo movimentadas? Era a Elise movimentando as contas dele pra fingir realmente aí que ele tava usando as contas e que tava tudo bem. Vamos então ao que aconteceu naquela noite. Um pouco antes do Marcos descer pegar a pizza, ele e a Elise estavam discutindo muito no apartamento. Por quê? Porque a Elise jogou na cara dele. A Elise falou que sabia que ele estava com uma amante, com uma garota de programa. No começo ele nega tudo, mas a Elise fala, eu tenho imagens. E ele fala, mas peraí, você contratou detetive com que dinheiro? Com meu dinheiro? E aí ela, sim, contratei, e ela joga na cara tudo que ela sabia dele. A Elise fala pro Marcos que ela quer separar dele, que ela não quer continuar mais com ele. Mas ele fala que se ela separar, a filha vai ficar com ele. Então ela vai sozinha, sem nada, e não vai levar a filha. E aí a Elise começa a gritar que sabe da amante, que sabe da amante, e nisso o Marcos dá um tapa na cara dela e começa a humilhar muito ela. Ele começa a falar que ela tá velha, que a outra amante é muito mais gostosa que ela, e chamando ela de vagabunda e tudo mais. Nisso ele desce pra pegar a pizza. A Elise, enquanto ele desce pra pegar a pizza, ela pega uma das armas, que como eu falei pra vocês, eles tinham várias armas no apartamento. Ela pega uma das armas e aponta pra ele. Então assim que ele sobe, abre a porta com a pizza, a Elise tá com a arma apontada pra ele. E o Marcos começa a gritar com ela e falar, atira vagabunda, e aí a Elise vai e atira no Marcos.
E aí vem a parte mais louca desse crime, a parte mais chocante, porque até aí, até o que eu contei pra vocês, as pessoas poderiam enquadrar em um crime passional, né? Ela era humilhada, ela não aguentou, claro que nada justifica, mas ela matou e tudo mais. Só que aí a Elise pega o corpo do Marcos, ela arrasta ele para um quarto ali que tinha de visitas na casa e ela começa a esquartejar ele, ou seja, ela começa a cortar esse corpo. Como eu falei pra vocês, ela era enfermeira e ela trabalhou em centros cirúrgicos, então ela sabia exatamente o que fazer, que partes cortar, tudo direitinho. E também o Marcos ensinou ela a caçar animais, né? E quando eles caçavam o animal, eles matavam o animal com tiro e tudo mais, mas aí eles cortavam todo o animal para poder comer depois. Então isso na verdade foi uma coisa que o Marcos ensinou para ela e que ela acabou fazendo com ele. E olha que louco isso, gente. A babá da filhinha deles chega de manhã, né, para trabalhar, como sempre, a cuidar da bebê, enquanto a Elise tá lá cortando, porque ela levou horas para esquartejar e cortar todo o corpo do Marcos. E aí, gente, a babá fala pra Elise, né, que a criança precisa amamentar a criança tá com fome. A Elise para de cortar o corpo do Marcos, né, a babá não tá vendo o que ela tá fazendo porque ela tá trancada naquele quarto. Mas a Elise para de cortar o corpo, ela se lava, vai dar de mamar pra filha e volta pro quarto pra continuar cortando o corpo do Marcos. E aí a Elise limpa toda a cena do crime ali, limpa todo aquele sangue, ela coloca as partes do corpo do Marcos naquelas 3 malas que eu falei pra vocês, que tem a imagem dela descendo com 3 malas, pegando o carro e saindo. Pois então, naquelas 3 malas tinham várias partes do corpo do Marcos. Então ela pega essas partes, põe dentro das malas e sai com o carro, e aí ela vai pela estrada e começa a se desfazer dessas partes de corpo do Marcos. E aí, como que a polícia achou esse corpo? Enquanto as buscas ali pelo Marcos continuavam, a polícia achou em 23 de maio, em Cotia, que era uma cidade próxima aonde o Marcos morava, partes de corpo humano. A princípio, a polícia não conseguiu entender e saber de quem era aquele corpo, mas a polícia notou que aquele corpo, uma das pernas, estava usando uma calça de uma grife muito famosa e a calça custava, tipo, sei lá, R$600, era muito cara. Então eles perceberam que se tratava do corpo de alguém que era rico. E aí eles encontraram a cabeça do Marcos. E aí eles descobriram que era um homem coreano. Pela cabeça dava pra ver pelo rosto. E aí eles associaram então ao sumiço do Marcos Matsunaga. Após a autópsia então no corpo do Marcos, a morte é revelada como asfixia por sangue aspirado. Ou seja, gente, ele não morreu no momento que a Elise atirou nele. Marcos estava vivo ainda quando Elise esquartejou o corpo dele. Então quando ela começa a cortar o corpo dele, ele ainda estava vivo. E aí ele respira aquele sangue, né, do corpo dele, que ela começa a cortar, sai muito sangue, e ele morre por asfixia do próprio sangue dele. Pesado, né? E aí durante todo o julgamento da Elise, a defesa dela tentou utilizar bastante dessa coisa emocional para justificar o que ela fez. Então todas as humilhações que ele fazia com ela, como ele tratava ela e tudo mais. E aí os advogados da Elise, eles sempre atacavam o comportamento do Marcos, falavam, olha o que ele fazia, ele traía, ele humilhava, ele batia, né, deu tapa na cara dela, xingava, pra tentar justificar realmente o que ela fez. Mas não teve jeito, a Elise foi condenada por homicídio qualificado e esquartejamento. Ela foi condenada a 19 anos de prisão. Inclusive, existe um documentário na Netflix que saiu há pouco tempo, que é o caso Elise Matsunaga, Era Uma Vez um Crime. Nesse caso, né, nesse documentário da Netflix, eles humanizam muito a Elise. Então, é a Elise contando a versão dela de tudo que aconteceu. Então, ela dando a versão, ela mostrando o quanto que ela foi humilhada nesse casamento e tudo mais. Então, assim, é um documentário que gera polêmica, porque muitas pessoas falam, realmente essa mulher passou por muita coisa horrível, essa mulher não merecia tudo que ela passou, mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que teve um esquartejamento, né, gente? É um caso muito pesado. Olha, gente, eu acho o seguinte, eu até consigo entender, claro que pra mim nada justifica você matar uma pessoa, mas você assistindo o documentário, você vê que realmente o Marcos tratava a Elise, assim, a forma que ele tratava não tem justificativa, sabe? Então, assim, até ter
teria, entre muitas aspas, uma justificativa dela se defender e atirar nele, sei lá, num momento de emoção, ali tinham armas, eles brigando e tal. Mas a parte do esquartejamento, a pessoa, né, pensar em tudo isso, cortar o corpo quando o cara ainda tava vivo e não sei o que, aí eu acho que realmente não tem como defender, né? Parece um crime premeditado. Qual a opinião de vocês sobre esse caso, né, surreal, gente, bem pesado, que parou aí o Brasil? Você já conheceu esse caso? Não conheciam? Comenta aqui embaixo. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem, então bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores, eu vejo vocês mais tarde com mais um caso. Um beijo e fui!